O esporte do Colégio CEPAM cresce a cada ano. Podemos dizer que em 2008 aparecemos muito bem na foto. Caras já conhecidas e novos personagens ajudaram a construir mais uma história de sucesso. Oportunidades para mais modalidades e o surgimento de novos valores, trilhados por um caminho de parcerias, investimentos, visão e dedicação. É claro, isso só poderia virar notícia. Foram, em média, 30 matérias por mês, distribuídas nos 3 jornais escritos da cidade. Isto sem contar televisão, rádio e sites especializados. Realmente, o CEPAM virou notícia. É claro que fica fácil quando analisamos o contexto de forma generalizada, mas existem números que comprovam uma evolução gradual e planejada das participações das nossas equipes. Em campeonatos de clubes em várias modalidades, viajamos muito e grandes foram os resultados obtidos. Nosso basquete masculino e feminino, por exemplo, jogou 74 partidas nos torneios da federação. Rodou mais de 7.500 quilômetros e terminou o ano com um título e um vice-campeonato. Além disso, foram mais 5 convocações de atletas CEPAM para as seleções paranaenses. A ginástica rítmica, equipe que também representa Ponta Grossa nos Jogos da Juventude do Paraná, rodou mais 2.300 quilômetros. Venceu os Jogos da Juventude, o Campeonato Paranaense Escolar, o Campeonato Paranaense de Estreantes e ainda disputou pela primeira vez um campeonato nacional. O tênis de mesa rodou mais de 3.200 quilômetros, isto só dentro do Paraná. Foram 6 etapas do estadual de clubes e a consagração da categoria para atletas com até 10 anos de idade. Dos 8 primeiros colocados, 6 foram alunos CEPAM, inclusive o campeão, segundo, terceiro e quartos lugares. Hoje, 4 dos nossos atletas estão em Fortaleza, no Ceará, defendendo a seleção paranaense no Campeonato Brasileiro. O futsal estabeleceu parceria com o Clube Guarani e lá se foi o CEPAM para a estrada novamente. Mais 1.000 quilômetros com as disputas da Taça Paraná Sub-10 e Sub-12. Nossos atletas tiveram boas participações e os resultados mostraram que não estamos distantes das principais equipes do estado. O primeiro passo e o mais importante deles já foi dado: oportunidade para jogar e enfrentar as equipes de outras cidades. Nossa natação, através de uma parceria com a Academia Esporte Total, também começa a colher seus primeiros frutos. Foram participações expressivas em torneios de atletas não federados em Curitiba durante todo o ano. O xadrez do CEPAM também mostrou força no campeonato colegial, onde conquistou o primeiro lugar geral em evento promovido pelo SESC. Nas competições municipais, mais dados importantes do nosso crescimento. No GEM, Jogos Estudantis Municipais, tivemos a melhor participação em conquistas de troféus dos últimos 6 anos, 22 ao todo. Das 13 modalidades que o CEPAM se inscreveu, conquistou medalhas em 11 delas. Em 10, nosso colégio figurou na primeira ou segunda posição em pelo menos um dos 5 grupos existentes. No cômputo geral, ficamos como a terceira melhor escola da cidade. Se observarmos o quesito percentual, poderemos notar que o aproveitamento é significativo.
Em relação às modalidades em que o CEPAM se inscreveu, o aproveitamento de troféus conquistados chega a 37,93%. Se aos mesmos troféus acrescentarmos o de campeão da gincana do alimento, o aproveitamento sobe para 39,52%, colocando o nosso colégio no primeiro posto. Aliás, esta é a matemática que deveria ser feita para apontar o verdadeiro campeão do GEM. No JEPS, Jogos Estudantis da Primavera, nossa evolução teve continuidade. Foram 10 troféus em 36 possíveis, aproveitamento de 28,4%. Há vários anos, o Colégio CEPAM não tinha tantos primeiros lugares numa competição escolar estadual. Nos Jogos Colegiais do Paraná, depois de disputarmos as fases municipal, regional e macro-regional, chegamos à fase final, em Curitiba, com a maior delegação do Colégio CEPAM dos últimos 15 anos. Até aí, nesta competição, já tínhamos rodado mais 1.500 quilômetros. Foram para a capital paranaense 68 atletas e 8 profissionais da área do esporte, divididos nas modalidades de basquete, atletismo, tênis de mesa, natação, handebol e judô. O basquete, atletismo e natação saíram com medalhas da competição. Porém, o basquete foi mais longe. Nossa equipe masculina de 7ª e 8ª séries conquistou o título paranaense pela 3ª vez e no Campeonato Brasileiro ficou com a medalha de bronze. Chegamos ao final do ano com 15.000 quilômetros rodados, 51 troféus entre primeiros e segundos lugares conquistados, mais de 110 alunos tendo a possibilidade de participar de competições fora do município e uma vida de histórias a ser contada no futuro. É claro que por detrás de tantas conquistas existem ingredientes fundamentais para se alcançar êxito, como por exemplo, espaço físico adequado, investimento em melhorias, material para treinamentos como bolas, acessórios e uniformes, contratação de profissionais especializados e condições para que cada um possa correr atrás das suas conquistas. O Colégio CEPAM também foi um parceiro do esporte de Ponta Grossa. Estabeleceu parcerias com a Prefeitura Municipal nas modalidades de basquete masculino e ginástica rítmica. Cedeu o ginásio Osni Vilaca Mongroel para eventos importantes, inclusive um de nível nacional, como foi o caso da Copa Mair Face de basquete veterano. Promoveu as Copas CEPAM de basquete e handebol. Sediou uma das fases da Taça Paraná de futsal. Jogos do Campeonato Paranaense de basquete, torneios de ginástica rítmica e de tênis de mesa e ainda partidas dos Jogos Estudantis da Primavera. Enfim, somos sim uma grande força. Temos a melhor estrutura, grandes profissionais e pessoas que acreditam em nosso trabalho, em nossos sonhos. Não há como negar que essas conquistas são uma boa fatia do processo de crescimento dos nossos jovens. É inegável também que o esporte bem conduzido traz resultados fantásticos na educação escolar. E quando fala-se em escola, a prioridade deve ser a formação através do esporte, nunca o título antes da formação. Pois esta inversão de objetivos pode fazer com que primeiro venha o professor e seus sonhos, depois o aluno e suas expectativas. Importante dizer também que medalhas e troféus oxidam, com o tempo são deixados de lado, tornam-se meros enfeites, quando não, são jogados no canto mais esquecido da casa. A verdadeira medalha é conquistada quando o ciclo de formação através do esporte se completa. São as vivências obtidas para superar obstáculos, adversários, diversidades e injustiças, sabendo conviver, respeitar, posicionar-se perante os fatos e circunstâncias, entender o contexto de quem deve ser quem na hora certa, tomar decisões rápidas ou não, estar pronto para absorver as consequências dos seus atos, entender a vitória e a derrota como grandes aprendizados e passos enormes para o crescimento. Enfim, crescer de forma madura. Esta medalha não é sólida, mas fica guardada no lugar em nossos pensamentos, onde não oxidará nunca, nunca deixará de brilhar. Independente do resultado obtido na prática, do nosso corpo para fora, sempre será ouro dentro do nosso espírito, sempre será referência em nossas atitudes. O esporte proporciona uma infinidade de experiências. Se bem dirigido, produz respeito, boa convivência, espírito coletivo.
atitude positiva, mesmo em circunstâncias negativas, cidadania e capacidade de se relacionar no meio em que vivemos. Ao professor, cabe saber aproveitar essa oportunidade de múltiplos e inesperados sentimentos para se aproximar, obter confiança, conhecer individualidades, canalizar os potenciais de cada criança, respeitar mais e, como resultado, ser verdadeiramente respeitado.